nerd, como é que você tá? Hoje eu vou te contar a história do Batman que ri. Vou contar algumas curiosidades, mas história no geral. Vamos lá? Bom, pra quem não conhece, o Batman que ri, ele é o Bruce Wayne da Terra 22 do Multiverso das Trevas. Ele é um tenente de Barbatos e o líder do Cavaleiros das Trevas durante a primeira do Multiverso das Trevas. E mais tarde, os heróis infectados do Sexteto Secreto, ele convenceu Perpétua, a criadora original do multiverso, a escolhê-lo como sua tenente sobre Lex Luthor, pois sua visão era limitada por seu ego. O Batman que ri continuou com seus próprios planos, eventualmente adquirindo poder cósmico e se tornando uma ameaça maior do que a própria Perpétua. História: a origem heróica dele. A história do Batman da Terra 22, ela não é muito diferente de outras versões do Cavaleiro das Trevas. Quando ele era menino, Bruce viu seus pais serem assassinados em um beco. Gerando vingança contra o crime, ele treinou por anos e se tornou o herói Batman, lutando contra supervilões em Gotham City. A história de sempre. O Batman assumiu muitos ajudantes como vigilante, incluindo Batgirl, Asa Noturna, Capuz Vermelho, Robin Vermelho e o filho que ele gerou. Ele teve um filho chamado Damian Wayne. O Bruce, ele era um membro da Liga da Justiça quando o Lex de seu mundo tentou se tornar um herói, tentou convencer a Liga a deixá-lo a entrar. O Batman foi o único a se opor à sua aceitação, pois sabia que o Luthor não realmente estava acredito em ser um herói, mas só estava realmente interessado em si mesmo. Ataque do Coringa. Tudo deu errado pro Batman quando o Coringa começou uma matança em Gotham. O palhaço descobriu que estava morrendo dos mesmos produtos químicos que o transformaram no que ele era, Ele queria que todos ficassem que nem ele. Ele assassinou todos os inimigos do Batman, incluindo o Pinguim, a Mulher-Gato, o Crocodilo e o Ventríloco. O Coringa também matou o amigo do Batman, o Comissário Gordon, que acidentalmente colocou uma armadilha de ácido em seu caderno e derreteu o seu rosto. O Batman matou o Coringa. O Batman ele acabou que, depois de matar o Coringa, foi drogado pelo gás do Coringa, o paralisando temporariamente seu corpo, mas não a sua mente. Ele testemunhou o caos que causou sem poder fazer nada a respeito. O Coringa bombardeou um hospital, matou a tiros os pais de muitas crianças. De acordo com o Coringa, ele fez isso para criar um híbrido de Batman e do Coringa. Batman finalmente recuperou o movimento e, tão traumatizado e irritado com o que havia testemunhado, agarrou o Coringa e quebrou seu pescoço. Sem o conhecimento do Batman, porém, o Coringa exalou uma toxina contida em seu coração, que infectou qualquer um que estivesse próximo dele quando ele morresse, No caso, foi o Bruce. Transformação. 2 dias após o assassinato do Coringa, o Batman e o Superman conversaram sobre o que havia acontecido. Embora não se sentisse culpado, ele afirmou que não planejava tornar o ato de matar uma coisa regular. O Superman assegurou-lhe de que os laboratórios Star em Metrópolis concordou em cuidar de todas as crianças que foram infectadas pelo gás do riso. Quando Superman mencionou uma das crianças que mordeu um dos médicos, Batman soltou uma pequena risada, que surpreendentemente os dois alarmou o Bruce. O Batman mata seus aliados 3 dias depois. Batgirl, Asa Noturna, Capuz Vermelho e Robin Vermelho. Eles estavam treinando na Batcaverna e conversou com Bruce sobre sua condição cada vez pior. Embora todos tenham se oferecido para ajudar o morcego da maneira que pudessem, o Batman rebateu que não queria ajuda. E revelou que a verdadeira razão pela qual ele o chamou era que ele sabia que eles seriam os primeiros a perceber que algo estava errado com ele e iriam avisar os outros heróis. Algo que ele não podia permitir que acontecesse. Então ele o surpreendeu fazendo algo para o qual eles não estavam preparados. Sacaram um par de metralhadoras escondidas e atiraram em todos eles. O Bruce convenceu Damian, seu filho, a se juntar a ele e o transformou o garoto com o gás do riso para ser como o pai. Ele também recuperou todas as crianças transformadas pelo Coringa do ataque original. Eles transformaram um novo exército de animais de estimação, Robins raivosos.
Quase 2 semanas após a morte do Coringa, o Batman massacrou o resto da Liga da Justiça inteira, usando o estoque de armas de vários vilões que eles construíram ao longo dos anos. Ele sintetizou uma variedade de Kryptonita negra e a usou contra a Supergirl, deixando-a louca e forçando-a a matar a própria família antes de matá-la. Na torre da vigilância da Liga, o Batman encurralou o Superman, liberando um gás com a infusão de Kryptonita no ar, e afirmou que não queria mais se segurar. Bruce então trouxe a esposa de Clark, a Lois, e seu filho John antes dele, e disse ao Homem de Aço para mentir para sua família que tudo iria ficar bem, o que o Clark recusou. O Bruce jogou um fragmento de Kryptonita negra nos Kryptonianos e viu pai e filho enlouquecerem e rasgaram Lois antes de se matarem. Como tal transformação do Bruce em um Batman que foi concluída, governando a Terra em 22, o Batman que passou a massacrar muitos dos homens imortais antes de perceber quanto deles realmente existiam no mundo. O mundo em ruínas, o povo da Terra 22 lutou contra o terrorismo do Bruce, mas o morcego aniquilou tudo que eles jogaram nele, até que apenas ele e seus Robins eram tudo o que restavam. O último a enfrentá-lo foi seu mordomo Alfred, que quase conseguiu derrotá-lo, manipulando a sua caverna, mas os seus veículos e todos os seus equipamentos. No entanto, convencendo Alfred de que ainda havia esperança para ele, Bruce conseguiu prender Alfred em um nível mais baixo de subcavernas. Bruce manteve prisioneiro por um longo tempo, alimentando-o com o resto e sussurrando para ele deixá-lo louco. Bruce conseguiu quebrar Alfred para se tornar seu servo leal novamente. Quando seu mundo começou a desaparecer, Barbatos chegou e revelou o resto do multiverso das trevas para ele e seus planos de ir atrás do verdadeiro multiverso também. Acreditando que ele era o morcego ideal para ajudá-lo, Barbatos fez de Bruce a ponta de lança de seus planos de arrastar toda a criação para a escuridão. Eu sou Ribeiro, novo integrante da CentralNet, e eu vim gravar a segunda parte da história do Batman que ri. Espero que gostem do vídeo. Invadindo o multiverso. Os Cavaleiros das Trevas chegam na Terra principal. O Batman que ri saiu para o multiverso das trevas para montar as versões mais distorcidas do Batman. Lá fora, para ajudar na conquista do multiverso principal, viajando para cada um dos mundos, Cavaleiros minutos antes de serem apagados da existência, ele apegou ao desejo deles, não apenas de viver, mas de trazer suas marcas únicas de verdade e justiça para o mundo. Além do seu, cada Batman aproveitou a oportunidade e aguardaram um momento de viajar para a Terra Zero. Uma vez que a Corte das Corujas os convocou, seu primeiro ato foi mandar seus Robins deformados massacrarem os líderes da corte. E ele então soltou os cavaleiros nas cidades natais de cada membro da Liga da Justiça. O Batman que atacou Cyborg a bordo da Torre de Vigilância. A Liga da Justiça explicou que eles haviam sido chamados para estes universos por causa de uma grande toque e que, apesar de sua natureza de ser pesadelo, eles eram necessários para salvar o mundo. Jogos em Gotham. Depois de assumir a Torre de Vigilância, cada Cavaleiro das Trevas recebeu um controle de cada uma de uma cidade. Aquele que ri foi designado para proteger Gotham, pois era onde Barbatos cumpria seus planos finais. Bruce lutou contra o Asilo Arkham, causando uma fuga em massa, e ofereceu cartas de baralho mágicas feitas de metalúrgica cósmica para o pior dos inimigos de Batman, permitindo que eles manipulassem a realidade de maneira que as viam. Os vilões a receber as cartas foram o Charada, a Era Venenosa, Vagalume, Bane, Senhor Frio e Chapeleiro Louco, que eles então receberam uma seção de Gotham para manipular e governar, para proteger a recém-formada montanha
dos desafiadores, situada no meio da cidade. Aquele que ri foi capaz de ver a carnificina acontecer no topo da montanha, vendo as ações de cada vilão, os poderes de distorção da realidade de suas cartas. Eventualmente, os jovens titãs, Arqueiro Verde, Asa Noturna e o Esquadrão Suicida se uniram para formar uma espécie de resistência de Gotham para derrubar os vilões do Batman. Durante o conflito do Batman, Damian foi morto, mas Bruce ficou apaticamente imóvel. Morcegos fora do inferno. O Batman que ri assistiu enquanto os Cavaleiros das Trevas torturavam a Liga da Justiça em todo o mundo, mas sua alegria foi interrompida por Cyborg, que resgatou os membros da Liga da Justiça. Como parte de sua trama, Batman que ri revelou que havia capturado o Over-Monitor, que quando a liga ao cérebro astral do Anti-Monitor destruía toda a realidade, tanto o multiverso das trevas quanto o multiverso, e não deixam nada além da escuridão. No entanto, seu plano foi interrompido pela Liga da Justiça e seus aliados de todo o multiverso. Tendo percebido que o Batman que ri só poderia antecipar cada movimento que Bruce Wayne faria realisticamente, o Batman deste mundo fez algo que ele nunca faria: juntar-se ao Coringa para salvar o dia. No confronto final, Batman escapou de sua contraparte maligna e resgatou o Over-Monitor. Enquanto a caverna em que eles estavam desabou sobre Batman que ri e o Coringa. A partir de um esforço combinado de todos os heróis do mundo, Barbatos foi derrotado e a invasão do multiverso das trevas foi interrompida. Enquanto os Cavaleiros das Trevas restantes foram presos ou mortos durante suas batalhas finais com membros da Liga da Justiça. Depois de Barbatos, o Batman que ri sobreviveu ao colapso da caverna e continuou sua busca pela destruição do mundo, aliando-se com a Casa da Conquista contra o Conselho dos Imortais. O Batman que ri ajudou na tentativa de iniciar uma nova guerra global, pois parte dos motivos da Casa da Conquista era a humanidade havia enfraquecido sem um conflito devastador de forma muito longa. Algum tempo depois disso, ele foi procurar Lex Luthor na Terra principal, infiltrando-se no laboratório de pesquisa multiverso da LexCorp. O Batman que ri se permitiu ser capturado pela Legião do Mal, então que ele pudesse compartilhar seu conhecimento multiversal da totalidade e perpétua. A Casa do Rios. Artigo principal. O Batman que ri, volume 2, The Batman, ou Lex, ressurgiu em Gotham e associou a outro Batman do multiverso das trevas, chamado Cavaleiro Sinistro, para trabalhar em um do Soro Mortal dos mortos Bruce Wayne do multiverso para causar o caos máximo. Como parte do plano, eles começaram indo atrás do Coringa. Embora eles tenham conseguido invadir o Asilo Arkham e chegar à cela do Coringa, o verdadeiro Coringa foi ao Batman da Terra principal buscar proteção. Embora Batman tenha concordado em fazer parceria com o Coringa novamente, tudo isso foi um truque, e o Coringa tentou se matar para ativar a toxina dentro do seu sistema. Criou o Batman que ri em seu universo. O Batman que ri sequestrou o comissário Gordon e o trouxe para o esconderijo que ele dividia com o Cavaleiro Sinistro. Logo se comentou que esperava formar uma forte parceria com Gordon, a sua própria maneira distorcida. Bruce vs Bruce, um confronto pessoal entre Batman que ri contra o verdadeiro Batman na penitenciária Blackgate. E embora eles lutassem, o Batman da Terra 22, disfarçado, enganou os guardas para atacar o heróico Batman e escapou. O que
Ri marcou uma reunião para tentar se aliar à corte das corujas, pedindo um pequeno favor. Mas eles recusaram. Eles lançaram seu exército de garras no malvado Batman, mas pensando no futuro, Risos havia cortado os braços de todos os assassinos mortos-vivos antes do tempo, deixando a corte indefesa para seu contra-ataque. A corte das corujas tentou fugir, mas o Batman que começou a detonar explosivos que ele plantou antes para remodelar seu labirinto e tornar a fuga muito mais difícil. O Ri admitiu que o pequeno favor que ele queria era que todos eles morressem. Batman Ri se encontrou com o Batman da Terra principal novamente, que quase foi dominado pela toxina da morte do Coringa. O Ri estava animado por ter outra versão de si mesmo, embora ele visse Prime Batman como uma alternativa mais fraca do multiverso, porque ele era o menos comprometedor de seus valores e, portanto, o menos feliz. No entanto, o Ri percebeu que ele poderia ser ingrediente em seu malvado soro Wayne, que estava faltando, e enfiou uma seringa no peito do Batman principal para terminar a transformação. Graças à intervenção de Alfred e um jovem Bruce Wayne de outro universo, o Batman da Terra principal foi salvo. Batman Ri foi subjugado e espancado dentro de uma polegada de sua vida pelo Batman com a lápide de sua própria mãe. Ele foi então levado e trancado dentro de uma masmorra dentro da Sala da Justiça, infectando o Sexteto Secreto. Batman e o Sexteto Secreto antes de serem capturados, Batman Ri surgiu com um plano para infectar o mundo inteiro e exigiu as energias de 6 heróis diferentes para iniciar o processo, visando membros da Liga da Justiça e seus aliados. O Batman Ri usou batarangues especiais revestidos com a mesma toxina que o Coringa usou para infectá-lo inicialmente, para infectar 4 heróis para sua causa. Os heróis dominados foram o Shazam, o Gavião Negro, a Dona Troy e o Besouro Azul. O Ri deu a Shazam coringado um batarangue que o instruiu a encontrá-lo e usá-lo no Superman, enquanto o Cavaleiro Sinistro infectava o último iniciado, Comissário Gordon. Superman coringado quebrou o Batman Ri fora de sua cela na Sala da Justiça. Seu plano aparentemente funcionando, Superman perguntou ao morcego qual era seu objetivo final, que admitiu estar destruindo toda a vida do universo. Isso foi tudo um árduo, porém, o Superman estava apenas fingindo sua lavagem cerebral para aprender o plano do malvado Batman, nunca tendo saído de sua cela devido a uma ilusão lançada sobre ele. O Batman Ri foi deixado na Sala da Justiça, enquanto o Batman e o Superman verdadeiro rastreavam todos os heróis que ele infectou anteriormente, que se uniram e se tornaram o mais novo Sexteto Secreto. Inferno na Terra. Enquanto o Batman e o Superman estavam ocupados tentando parar o Sexteto Secreto, o Batman Ri escapou de sua cela sobre a Sala da Justiça, ameaçando Cósmica Perpétua. Agora trabalhando com Lex Luthor, designou Luthor para recapturar o morcego, afirmando que as energias do multiverso das trevas eram uma ameaça para ela. Lex conseguiu enganar o Sexteto Secreto, mas percebeu que Lawless havia infectado 666 super-heróis. Enquanto recuperava uma amostra de Gordon, Luthor, no entanto, foi salvo pelo verdadeiro Coringa, que o aconselhou a ser ele mesmo para derrotar o Batman Ri. Luthor mais tarde montou uma equipe de vilões que lhe deu poderes para enfrentar os heróis infectados daquele Ri. Durante a luta, Lex tirou a viseira de Risos, sabendo que era a única coisa que não tinha aterrado em sua terra. Mas Lawless enganou Lex por sua vez com explosivos e pegou sua viseira de volta. Pesadelo Batman então ordenou que Supergirl colocasse fogo na área, zombando de Lex devido à fraqueza ao fogo de sua forma humana, e desejou que Perpétua estivesse assistindo enquanto ele morria. Batman Ri usurpa Lex. No entanto, Lex se levantou do chão e declarou a ele que ele deveria ter ido com a morte antes de enfraquecê-lo.
com uma lâmina que contém um antídoto para sua infecção escura, libertando aqueles infectados pelo Batman que ri. Antes que os heróis recém-libertados pudessem fazer qualquer coisa, Lex se teletransporta ao lado de Mercy e do Batman que ri, subjugado de volta à divindade, onde Lex mostrou a perpétua vitória. No entanto, foi tudo apenas um ágio do Batman que ri. Ao se levantar, ele revelou tudo o que sabia sobre ela de Barbados. Ele também revelou que a Liga da Justiça ainda estava viva e foi enviada pela Quintessência em uma jornada para acabar com ela para sempre, se ela não agisse rapidamente. Finalmente, ele apontou que Lex era muito egoísta para perceber que o suposto futuro que ele via todos o adoravam poderia ter sido falso. Batman que ri curvou-se, dizendo que ela deveria escolhê-lo em vez de Lex para ser seu segundo responsável. Depois de destituírem Lex insolente por sua arrogância, enviá-lo e Mercy Graves de volta à Terra Zero, a mãe do multiverso espia dentro da mente do Batman que ri, ambos rindo do que estava por vir. A ascensão do Cavaleiro Mais Denso, depois de reunir suas forças para lutar contra a Liga da Justiça, o Batman que ri lutou contra a Liga da Justiça e foi morto pela Mulher Maravilha usando uma motosserra construída como parte do jato invisível. No entanto, o Batman que ri tinha um plano de contingência caso fosse morto, tendo encontrado um Bruce Wayne que entrou em contato com o Bottom do comediante e construiu um gerador de campo intrínseco para estudar. O Batman que ri decidiu usá-lo como parte do plano dele. Ele então trancou aquele Bruce Wayne na máquina e o acidente resultante concedeu a Bruce o poder do Dr. Manhattan. Depois que Bruce conseguiu se reconstruir, o Batman que ri usa uma faca de energia para rapidamente lobotomizar Bruce antes que ele ganhasse onipotência. Ele então guardou e informou o Batmago e os resistentes Cavaleiros das Trevas para sua localização. O Cavaleiro Mais Denso nasce. Devido à cabeça e ao cérebro do Batman que ri, sobreviveram impactos. Os Cavaleiros das Trevas recuperaram os restos mortais e são instruídos a transplantar o cérebro para o Bruce Wayne. Lobotomizado, o Batman que ri eventualmente desperta. Após um período de transplante, tempo, e lentamente se ajusta ao novo corpo, ouvindo Batmanssauro Rex. Insultado por não responder ao seu nome, ele o desintegrou e brincou que não há nome para alguém como ele. De repente, Perpétua telepaticamente estendeu a mão para eles e convocou risos, transformando seu corpo em sua forma da morte. E ele falou com Perpétua e foi avisado de que os outros seres vivos iriam atrás dele se soubessem o que ele havia feito. Depois que o link é cortado de Batman, o Lex não teve mais o uso para os Cavaleiros das Trevas e o desintegrou, exceto por um Robin, ungindo o Rei Robin. O Batman que ri o convoca para ajuda a impedir que Diana renove o multiverso. Enquanto ele recupera sua força, finalmente ele muda sua forma, mais uma vez tornando-se um ser magro, por escuridão e nomeando-se para o Cavaleiro Mais Denso. Eventualmente, o Cavaleiro Mais Denso cresce em poder e invade o cemitério Valhalla para roubar a energia de Wally West. Percebendo que Barry Allen correndo ele alegremente começa a persegui-los enquanto os provoca. Mesmo que a Liga da Justiça seja capaz de desviar a energia da crise para Barry Allen, sentado num topo de cadeiras móveis, ela foi adulterada para enviar energia para o Cavaleiro das Trevas. Independentemente do resultado proclamado, a vitória do Cavaleiro das Trevas
revela que tudo é necessário para refazer o multiverso, a sua própria imagem. Os últimos. O Cavaleiro viaja para Perpétua e é informado que era ele o tempo todo por trás da trama. Revela sua intenção de energia de matá-la. Apesar de ser cortado da energia de crise, é preso por Perpétua. O Cavaleiro mais denso é capaz de se libertar e matá-la, selando-a dentro de um fragmento da muralha da fonte. Ele então convoca um grupo de seus seguidores, incluindo vários dos Cavaleiros das Trevas originais, para matar os vivos e os mortos que foram trazidos para lutar contra ele. Como o Cavaleiro mais denso revela em sua vitória, ele é confrontado por uma versão dourada da Mulher Maravilha. Os dois lutam no tempo e no espaço, com o Cavaleiro mais denso trazendo Diana para o início do multiverso e a mão de Perpétua confrontando-a com a forma como ele pode impedir que as mãos outros do povo de Perpétua apaguem o universo. Ele pede que eles se juntem a ela, ou então o universo será apagado da existência. Diana responde socando, usando a própria mão de Perpétua. Ela ataca o Cavaleiro das Trevas várias vezes, enquanto eles mergulham no futuro em direção às últimas brasas do sol da morte. O Cavaleiro das Trevas fica com medo de energia recém-descoberta. Diana, e percebendo que a chegada das mãos implora para elas se juntar a ele, gritando em vão. O Cavaleiro das Trevas é lançado ao sol e o mata. Só dando uma passadinha aqui no final para agradecer a todo mundo que viu as 4 partes da história do Batman aqui, quem só viu essa. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo. Deixem um like, se inscrevam. Valeu!